falamos sobre os vilões mais marcantes da Disney, Zira, do Rei Leão 2, certamente está entre os primeiros nomes que vêm à mente. Sua sede de vingança, seus olhos flamejantes e sua obsessão por destruir Simba criaram uma das antagonistas mais memoráveis da franquia. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre Zira está fundamentalmente errado? E se, ao invés de uma vilã nata, Zira fosse na verdade uma vítima? Uma leoa quebrada, manipulada e traumatizada que nunca teve uma chance real de escolher um caminho diferente. Prepare-se para uma jornada que vai revolucionar completamente a forma como você enxerga essa personagem complexa e trágica. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da psique de Zira, desvendando segredos sombrios, traumas ocultos e uma cadeia de traições que moldaram uma das histórias mais devastadoras já contadas no universo do Rei Leão. Garanto que, ao final desta análise, você nunca mais verá Zira da mesma forma. Mistério da origem. Embora a Disney nunca tenha nos mostrado oficialmente a infância de Zira, existem pistas espalhadas pelo universo expandido que pintam um quadro aterrorizante de seus primeiros anos de vida. E quando começamos a conectar essas pistas, uma história de horror absoluto emerge das sombras. Contrário ao que muitos acreditam, há fortes evidências de que Zira não cresceu nas terras do reino. Sua origem parece estar enraizada em um lugar muito mais sombrio e violento, um território onde a brutalidade era a norma e a compaixão era vista como fraqueza. O pai monstro, arquiteto do trauma. Imagine por um momento ser uma filhote indefesa sob o domínio de um pai psicopata. O pai de Zira não era apenas severo, ele era um verdadeiro monstro, que via sua própria filha como nada mais que um objeto para moldar através da dor e do medo. Desde o momento em que Zira conseguiu caminhar, ela foi submetida a um regime de tortura psicológica e física que destruiria qualquer ser vivo. Cada dia trazia novos horrores, treinos brutais, humilhações públicas e lições ensinadas através da violência pura. Seu pai tinha uma filosofia distorcida. Ele acreditava que apenas através do sofrimento extremo poderia criar uma leoa verdadeiramente forte. A mãe perdida, o único raio de luz. Em meio a essa escuridão absoluta, havia apenas uma fonte de luz na vida da jovem Zira: sua mãe. Esta leoa corajosa, apesar de viver sob o mesmo regime de terror, encontrava momentos secretos para mostrar gentileza à sua filha. Sussurrava palavras doces quando o pai não estava por perto, oferecia carinho furtivo e tentava proteger Zira dos piores acessos de raiva do macho dominante. Para a pequena Zira, esses momentos eram mais preciosos que qualquer tesouro. Era a única experiência de amor genuíno que ela conhecia. A única prova de que existia bondade no mundo. A tragédia definitiva. O assassinato da esperança. Mas o pai de Zira era um predador astuto e não demorou para descobrir essas demonstrações proibidas de afeto. Quando finalmente flagrou sua companheira mostrando gentileza à filha, sua fúria atingiu níveis apocalípticos. O que aconteceu em seguida foi um trauma tão profundo que moldaria Zira para o resto da vida. Em um acesso de raiva cega, ele matou a mãe de Zira bem na frente dela. Imagine o horror absoluto. Uma filhote assistindo seu pai destruir a única fonte de amor que ela conhecia. Esse momento não foi apenas um assassinato. Foi a morte da inocência de Zira. Foi o momento em que sua alma se partiu em pedaços irreparáveis. Dali em diante, ela aprendeu que amor significava dor, que gentileza era punida com morte e que o mundo era um lugar onde apenas os mais cruéis sobrevivem. A marca da brutalidade. O segredo da cicatriz. Olhe atentamente para a orelha de Zira.
Vê aquela pequena cicatriz, aquele entalho que dá a ela uma aparência tão sinistra? A maioria assume que foi apenas um acidente de caça ou uma marca de batalha. Mas a verdade é muito mais sombria. Essa cicatriz é uma marca de propriedade, um símbolo de posse gravado a ferro e fogo pelo próprio pai. Em um dos seus ataques de fúria mais selvagens, ele mutilou a orelha da própria filha, marcando-a permanentemente como sua criação. Era uma marca de vergonha e propriedade que ela carregaria para o resto da vida. Desvendando o enigma. Aqui chegamos a uma das teorias mais perturbadoras sobre o passado de Zira. Você se lembra do leão misterioso que aparece nos flashbacks de Scar? Aquela figura sombria, com olhos vermelhos flamejantes e uma presença ameaçadora que claramente tinha um papel importante na formação da personalidade distorcida de Scar? Quando analisamos as características físicas desse leão misterioso e comparamos com as de Zira, descobrimos semelhanças perturbadoras que vão muito além da coincidência. Os mesmos olhos vermelhos flamejantes, que parecem queimar com uma fúria antiga. A mesma marca distintiva na orelha. Exatamente o mesmo tipo de cicatriz. A mesma estrutura facial angular que sugere parentesco direto. A mesma aura de malevolência que parece emanar de ambos os leões. A conexão se torna ainda mais clara quando consideramos que este leão misterioso tinha ambições de conquistar as terras do reino, exatamente o mesmo objetivo obsessivo que Zira desenvolveria décadas depois. O legado de sangue. Se essa teoria estiver correta, e as evidências são impressionantes, então Zira não era apenas uma seguidora aleatória de Scar. Ela era a filha de um dos leões mais malignos que já tentaram dominar as terras do reino. Isso explicaria não só a sua sede natural de poder, mas também sua capacidade inata de manipulação e sua compreensão instintiva de como usar o medo como torrete. O pai de Zira não era apenas um abusador comum. Ele era um conquistador fracassado que canalizou toda a sua frustração e ódio na educação de sua filha. Ele a estava moldando para ser a arma que ele nunca conseguiu ser. A fuga desesperada. Depois de anos de tortura, Zira conseguiu escapar do reino de terror de seu pai. Imagine uma filhota traumatizada, sozinha, vagando pelas terras selvagens sem ter ideia de como o mundo real funcionava. Ela tinha conhecido apenas brutalidade, manipulação e dor. Sua compreensão de relacionamentos estava completamente distorcida. Quando finalmente chegou às terras do reino, estava desesperada por aceitação, por um lugar onde pudesse pertencer. Sua alma estava tão quebrada que ela teria se agarrado a qualquer um que mostrasse o menor sinal de interesse por ela. O predador perfeito, Scar. E então, ela conheceu Scar. Para uma leoa traumatizada como Zira, Scar deve ter parecido um milagre caído do céu. Aqui estava um leão poderoso, membro da família real, portador de poderes místicos, que não só a aceitava, mas parecia genuinamente interessado nela. Scar tinha um talento diabólico para identificar vulnerabilidades e explorá-las. Em Zira, ele viu a vítima perfeita. Uma leoa quebrada, desesperada por amor e aprovação, que faria qualquer coisa para manter a atenção dele. A manipulação magistral. Scar não amava Zira. Isso fica claro quando analisamos o seu comportamento. Lembrem-se de como Scar tentava conquistar outras leoas. Sarabi, mesmo no auge do seu relacionamento com Zira, Scar persistia em tentar fazer de Sarabi sua rainha. Nala. Nas cenas deletadas do filme original, vemos Scar tentando forçá-la a ser sua companheira. Outros relacionamentos. O filme Mufasa revela que Scar sempre foi obcecado por Sarabi, seu primeiro amor não correspondido.
Scar estava usando Zira como substituta conveniente, enquanto esperava por algo melhor. Ele precisava de filhotes para garantir sua linhagem, e as leoas das terras do reino o desprezavam. Zira era a solução perfeita. Uma fêmea desesperada que aceitaria qualquer migalha de atenção que lhe oferecesse. A ilusão do amor verdadeiro. Para Zira, porém, essa relação representava tudo o que ela sempre sonhara. Finalmente, um macho poderoso que não a machucava, que a fazia sentir importante, que confiava nela o suficiente para compartilhar seus segredos e planos. Ela interpretou a manipulação de Scar como amor genuíno e construiu toda a sua identidade em torno de ser a escolhida dele. Quando tiveram o Nuka juntos, Zira acreditou que estava construindo uma família de verdade. Mas até mesmo essa alegria foi contaminada pela natureza calculista de Scar. A decepção com Nuka. Nuka deveria ter sido o orgulho de Scar, o herdeiro perfeito que consolidaria seu legado. Mas Scar tinha expectativas impossíveis e Nuka nunca conseguiu atendê-las. Ele não era forte o suficiente, agressivo o suficiente ou carismático o suficiente para impressionar o seu pai. Essa rejeição não apenas machucou Nuka profundamente, mas também mudou a forma como Scar via Zira. Se ela não conseguia produzir o herdeiro que ele queria, então talvez ela não fosse tão valiosa quanto ele pensava. A chegada de Corvo, renovação e obsessão. Quando Corvo chegou, mesmo não sendo filho biológico de Scar, tudo mudou. Scar viu nele o potencial que não encontrara em Nuka, e subitamente Zira voltou a ser importante para ele. Mas não porque ele a amava, apenas porque ela era a mãe adotiva do filhote que ele planejava usar como sua arma final. Para Zira, isso deve ter parecido uma segunda chance de provar seu valor. Ela canalizou toda sua energia em treinar Corvo, convencida de que estava honrando o grande amor de sua vida. O massacre da inocência. Mas aqui está a tragédia mais profunda. Zira nunca aprendeu como amar de forma saudável. Todo o seu conhecimento sobre relacionamentos vinha de um pai abusivo e de um parceiro manipulador. Quando tentava demonstrar amor para os seus filhotes, os únicos métodos que conhecia eram dureza, disciplina brutal e condicionamento através do medo. Ela acreditava genuinamente que estava protegendo Corvo ao torná-lo forte o suficiente. Não conseguia compreender que seus métodos estavam repetindo o ciclo de abuso que ela mesma havia sofrido. A morte de Scar. O fim de tudo. Quando Simba retornou e derrotou Scar, o mundo de Zira implodiu completamente. Para ela, não foi apenas a morte de um rei, mas a morte do único amor que ela acreditava ter experimentado. Scar era sua âncora emocional, sua razão de existir, sua prova de que ela tinha valor. O banimento para as terras áridas foi apenas o golpe final em uma série de traumas devastadores. Agora, ela estava sozinha novamente, mas dessa vez carregando a responsabilidade de manter vivo a memória do seu grande amor. A obsessão com o legado. Zira canalizou toda a sua dor em uma missão impossível: provar que Scar tinha razão, que ela merecia o amor dele, que o sacrifício dela significava alguma coisa. Treinar Corvo se tornou sua religião, sua forma de se conectar com Scar mesmo depois da morte dele. Cada lição brutal que ela dava a Corvo era uma prece para Scar, uma tentativa desesperada de manter viva a ilusão de que o relacionamento deles havia sido real e significativo. A traição dos filhos. E então veio a traição mais devastadora de todas. Corvo, o filhote em que ela havia investido tudo, começou a questionar seus ensinamentos. Pior ainda, ele se apaixonou por Kiara, a filha do leão que havia assassinado seu grande amor. Para Zira, isso não era apenas desobediência, era a negação completa de tudo o que ela acreditava sobre amor, lealdade e família. Era como se Corvo estivesse cuspindo no rosto de Scar. A morte de Nuka. O colapso final. A morte de Nuka
foi o momento em que Zira finalmente se quebrou completamente. Seu filho primogênito, que havia passado a vida inteira tentando desesperadamente ganhar sua aprovação, morreu, tentando provar seu valor para ela. A culpa e o horror deste momento eram intensos demais para ela processar. Em sua raiva e dor, ela atacou Corvo, dando-lhe a mesma cicatriz que o seu próprio pai havia lhe dado. Naquele momento, ela se tornou a mesmíssima coisa que havia passado a infância tentando escapar. A última batalha. Quando Zira fez sua última tentativa de honrar Scar, atacando o clã de Simba, ela já estava completamente isolada emocionalmente. Uma por uma, todas as pessoas que ela amava a abandonaram. Corvo escolheu Kiara em vez dela, Vitani decidiu fazer as pazes com Simba, suas seguidoras reconheceram que a guerra era inútil. O momento da verdade. Quando Kiara ofereceu a pata para salvá-la daquela queda fatal, muitos interpretaram a recusa de Zira como obstinação pura ou maldade, mas acredito que foi algo muito mais profundo e trágico. Naquele momento de clareza absoluta, Zira finalmente compreendeu a trajetória devastadora. Tudo em que ela havia acreditado era mentira. Scar nunca a amou de verdade. Seus filhos a rejeitaram porque ela nunca aprendeu a amá-los adequadamente. Ela havia desperdiçado a vida inteira perseguindo fantasias e perpetuando ciclos de dor. A escolha final. Quando Zira decidiu soltar a pata e aceitar a queda, não foi um ato de desafio, foi um ato de desistência absoluta. Uma alma completamente quebrada que finalmente reconheceu que não havia mais nada para ela nesse mundo. Ela não conseguia imaginar um futuro onde teria que enfrentar a realidade dos seus erros, onde teria que aprender a viver sem as ilusões que a sustentaram por tanto tempo. Capítulo 7. Reflexões sobre vítimas e vilões. A complexidade do mal. A história de Zira nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Nem todos os vilões nascem malignos. Alguns são criados por circunstâncias tão horríveis que a vilania se torna a sua única forma de sobrevivência psicológica. Isso não desculpa as ações terríveis de Zira. Ela causou dor real a pessoas inocentes, perpetuou ciclos de abuso e escolheu o ódio em vez do perdão. Essas escolhas têm consequências e ela é responsável por elas. Mas quando olhamos para toda a cadeia de eventos que criaram Zira, os verdadeiros arquitetos de sua tragédia se tornam claros. Seu pai abusivo, que destruiu sua capacidade de formar relacionamentos saudáveis e a ensinou que amor significa dor. Scar, que explorou suas vulnerabilidades e a usou como uma ferramenta descartável enquanto pretendia amá-la. Esses dois leões são os verdadeiros responsáveis pela transformação de uma filhota inocente em uma vilã devastada. O ciclo quebrado. A verdadeira tragédia de Zira é que ela quase conseguiu quebrar o ciclo de abuso por conta própria. Seus sentimentos por Scar, embora baseados em ilusão, representavam sua tentativa desesperada de experimentar amor verdadeiro. Sua devoção aos filhotes, embora mal direcionada, venha de um desejo genuíno de criar uma família. Se ela tivesse encontrado alguém que a verdadeiramente amasse, alguém que pudesse ajudá-la a curar suas feridas em vez de explorá-las, sua história poderia ter sido completamente diferente. Uma nova perspectiva. Depois de examinar toda essa evidência, torna-se impossível ver Zira simplesmente como uma vilã unidimensional. Ela é uma das personagens mais tragicamente complexas já criadas pela Disney. Uma vítima que se tornou perpetradora, uma alma quebrada que nunca teve a chance de se curar. Sua história é um lembrete poderoso de como o trauma não tratado pode se perpetuar através de gerações, criando ciclos de dor que parecem impossíveis de quebrar. Lições para refletir. A jornada de Zira nos ensina várias lições importantes. Uma poderosa destruição do abuso infantil e como ele pode moldar uma pessoa para o resto da vida, a importância de reconhecer manipulação emocional e como predadores exploram vulnerabilidades, e como o trauma não tratado pode transformar vítimas em agressores, se não houver intervenção adequada. A diferença entre explicar comportamento
e desculpá-lo. Compreender as causas não elimina a responsabilidade. O legado de uma alma louca. Zira morreu como viveu, sozinha, incompreendida e carregando dores que nunca conseguiu processar adequadamente. Sua morte representa não apenas o fim de uma vilã, mas o desperdício de uma vida que poderia ter sido muito diferente se ela tivesse encontrado cura em vez de mais trauma. Talvez a verdadeira lição de sua história seja que precisamos estar atentos aos sinais de trauma ao nosso redor, oferecendo compreensão e ajuda antes que seja tarde demais. Pergunta final para reflexão. Conhecendo agora toda a verdade sobre Zira, sua infância traumática, sua manipulação por Scar, seus esforços mal direcionados para amar seus filhotes, como você a vê hoje? Ela continua sendo uma vilã em seus olhos, ou agora você consegue enxergar a alma quebrada por trás dos atos terríveis? E, mais importante ainda, você acredita que ela poderia ter sido salva se alguém tivesse mostrado para ela o que é o amor verdadeiro? A resposta a essas perguntas diz muito não só sobre como vemos Zira, mas sobre... Lembrando que essa teoria estava repercutindo muito lá na gringa, então não podia te deixar de trazer ela para vocês, para ver o que vocês acham sobre. Deixe nos comentários.